Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao quinto encontro para fazermos a nossa revisão em direito previdenciário, ok? Essa importante disciplina para o concurso do INSS. Pessoal, gostaria aqui de finalizar com vocês o conceito que começamos a falar da última aula, só para fazer um fechamento mesmo, tá? Nós havíamos falado sobre a obrigação que nós temos em pagar as contribuições previdenciárias que vão servir para custear a Seguridade Social, mais especialmente, né, a Previdência Social, mas não somente. Também o sistema de saúde é financiado com recursos públicos, também a assistência social é financiada com recursos públicos. Bom, para todos esses conceitos, esse de sujeito ativo e sujeito passivo são englobados, não tem problema. Então vamos lá. Quando a gente fala no sujeito ativo, que é um conceito importante de se ter, nós estamos falando quem cobra. Portanto, né, quando você paga uma contribuição, você paga para quem? Na conta de quem, né? Você não vai pagar na conta de qualquer pessoa, na conta de qualquer um. Você paga para o Estado. Portanto, é a União que possui a competência para cobrar, a competência para instituir e a capacidade para cobrar. Depois, pessoal, sujeito passivo é quem contribui, ou seja, aquele que efetivamente paga. Portanto, toda a sociedade, direta ou indiretamente, vai custear o sistema de seguridade social, certo? É quem tem que pagar, ó, em suma, empregadores, sociedades equiparadas a empresas e empregados e também os facultativos, são aqueles que nós havíamos dito que, em regra, não possuiriam a obrigação de contribuir, mas também não estariam protegidos pelo sistema. Então eles vão contribuir porque eles querem e eles, em troca, recebem a proteção desse sistema da Seguridade Social, tá bom? Portanto, fechados esses conceitos, a gente entra no tema propriamente dessa aula, que são os princípios do direito previdenciário. Pessoal, é muito importante nós começarmos a construir esta linha argumentativa da matéria sobre os conceitos previdenciários a partir dos princípios. Por quê? Porque princípio, pessoal, é a norma mais aberta que nós temos. É uma norma carregada de valores, ok? Isso vale para o direito como um todo. Aliás, o direito previdenciário ele se apropria de diversos outros ramos do direito, direito constitucional, direito do trabalho, tem vários ramos do direito, por isso que eu consigo ministrar aí esse conteúdo e administrar tudo isso, porque eu gosto de uma coisa interdisciplinar, e que na verdade essa base principiológica ela é muito importante, tanto quanto entender a lógica do sistema. Então, isso inclusive o curso todo ele foi estruturado dessa forma. Primeiro entender a lógica do sistema, o que é a previdência, para que serve, quem que tem que pagar e por que tem que pagar. Depois, os princípios que são as normas estruturantes do sistema, porque na verdade são as mais abertas. E depois a gente entra nas regras propriamente ditas, tá bom? Princípios, pessoal, normas abertas, carregadas de valores, ok? Valores, pessoal, porque elas vão emanar aquilo que o sistema de fato deseja. Então vamos dar um exemplo aqui claro que é bem matador. Veja só, aliás, né, não quis fazer um trocadilho, mas saiu sem querer. Direito à vida, pessoal. O exemplo matador é o direito à vida. Direito à vida é um exemplo de uma norma tipicamente principiológica. A Constituição fala lá, ó, todo mundo tem o direito à vida. Pessoal, tem todas as características de um princípio isso. É uma norma aberta, carrega um valor e comporta diferentes interpretações à luz de cada caso concreto. Porque olha só,
que é ter direito à vida? Isso é uma coisa ampla, né? Daí ser uma norma aberta. É diferente de uma regra, pessoal, que fala assim, olha, até o dia 31 de abril você vai ter que entregar a sua declaração do imposto de renda pelo sistema da Receita. Olha, isso é uma regra muito fechada. Tem data, tem como você faz, você não tem margem para discutir ali, né? Se no dia 31 você não transmitiu pelo sistema da Receita, você descumpriu uma regra. Outra coisa, que é um exemplo de uma regra? Aí uma coisa mais tangível com direito à vida. Não pode matar. Por quê? Porque o direito penal, ele fala o seguinte, matar alguém, reclusão de tanto a tantos anos. Ou seja, é uma regra clara, simples. Se você matou alguém, ou seja, tinha um sujeito ali com vida, numa boa, curtindo ali a vida dele. Por algum ato seu, por alguma intervenção sua, você deu um tiro, você estrangulou, você jogou do penhasco, seja lá o que foi que você fez, a pessoa saiu desse estado, que ela estava com vida, e ela passou a estar no estado de morte, certo? Terrível, né? Macabro, mas é visual. Então, pessoal, você descumpriu uma regra. É muito rápido essa causa e consequência, né? Você deixou de transmitir o imposto de renda, descumpriu a regra, você vai ter uma sanção, vai ter multa, etc e tal. Você matou alguém, você descumpriu uma regra, você vai ter a sanção. Só que, acima deste paralelo de regras, nós temos uma coisa a mais, que são os princípios. Princípio também é norma jurídica, regras são normas jurídicas, isso ninguém discute. Princípios também são normas jurídicas. Só que os princípios, eles, diferentes das normas jurídicas, diferente das regras, eles são abertos, ok? Então vejam aqui, pessoal, quando você fala do direito à vida, você está falando em uma coisa que pode ter vários significados. Então, por exemplo, quando há uma proteção para o nascituro, ou seja, aquele que ainda está na barriga da mãe. Você está protegendo alguém que tem uma expectativa de vida. Você não está propriamente protegendo a vida de ninguém ainda, certo? Então, veja, você consegue tirar do direito à vida. Quando você fala que alguém não pode matar alguém, que é uma regra, você está protegendo o direito à vida. Veja, sai da mesma coisa. Quando você fala, por exemplo, que é um crime a assistência ao suicídio, por exemplo, você também está dizendo a mesma coisa. Por quê? Porque a vida é um bem indisponível a todos nós. Nós não dispomos do nosso direito à vida. É por isso que você não pode celebrar um contrato que tenha como objeto a sua vida. A vida é um princípio, é uma proteção, é a norma principiológica, portanto, que tem efetividade, mas que carrega valores e que é muito aberto. E que a aplicação vai depender do caso concreto. Você não pode genericamente falar da vida. Ela tem que ser olhada à luz do caso concreto. É a mesma coisa a liberdade. Ora, nós temos o direito à liberdade. Liberdade do quê? De várias coisas. Olha como o princípio é aberto. Liberdade de expressão, liberdade de locomoção, liberdade de várias coisas. Você recebe seu dinheiro, você pode gastar como você quiser. Isso é um exercício de uma liberdade que o Estado está te tutelando, certo? Isso é muito importante. Agora veja, mesmo a liberdade, ela pode admitir, o princípio do direito à liberdade, ela pode admitir restrições, colidências, e é com isso que eu fecho essa introdução aos princípios. Princípios admitem colidência, aliás, é até desejável que se tenha assim. Nunca um princípio, ele incide 100%. O princípio, ele vai incidir com outro princípio, e aí você vai ver quem prepondera. Não 100% o direito à vida, não 100% o direito à liberdade. Um bom exemplo de exceção ao direito à liberdade, prisão. Se você está preso, você teve o seu direito de ir, vir e permanecer, que é o direito de locomoção, muito diminuído.
Por quê? Porque você transgrediu outra norma. Aí na ponderação de valores, preservar o seu direito de locomoção é menos importante do que garantir a segurança da sociedade, ok? Então, para isso que existem essas ponderações, ok? Bom, na Previdência não é diferente e você tem princípios que são próprios, aliás, né, da Seguridade Social. E nós vamos dividir esses princípios em 3 categorias. Primeiros, os princípios gerais, que são aqueles aplicáveis à Seguridade, e mais para frente falaremos dos específicos para o custeio e para a Previdência Social. Beleza? Vamos começar a falar dos gerais? Primeiro, pessoal, para a gente começar a falar, princípio da universalidade, então a gente está falando dos gerais da Seguridade Social, tá? Universalidade e cobertura no atendimento. Então, só para quem ainda não se localizou, tá? Nós temos então a Seguridade Social, e aí nós temos a assistência social, previdência social e o sistema de saúde. Esses são os princípios gerais da Seguridade Social, tá bom? Universalidade, pessoal. A Seguridade Social deve abarcar todos os eventos que representem um risco social e possam ensejar a subsistência de quem o realizou. Ou seja, é aquela ideia, veja, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, para qualquer pessoa que precisar e preencher os requisitos, vai ter o seu atendimento. Isso não quer dizer, veja, princípios também, como eu disse, não incidem 100%, eles são ponderados. Isso não quer dizer que não tenham restrições a isso. Essa questão da universalidade, ela diz muito mais no seguinte sentido: todos os que estiverem na mesma situação e preencherem os mesmos requisitos vão ter direito ao mesmo atendimento. Ponto. E faz muito sentido que seja assim. Ou seja, na Previdência, todos aqueles que contribuíram e realizaram um risco social vão ter atendimento. Na saúde, todos, vou fazer uma bandeira mais visível, todos aqueles que forem brasileiros vão ter direito ao atendimento. Na assistência social, todos aqueles que preencherem os requisitos vão ter direito ao atendimento. Então essa universalidade garante que a previdência, a assistência, a saúde representem uma cobertura a toda a sociedade. É um agasalho para toda, é um colchão, uma segurança para toda a sociedade, ainda que você tenha mitigações. Eu preciso falar de uma mitigação importante porque essa costuma cair realmente nas provas, que é a seguinte: na previdência social, você precisa observar o princípio contributivo, ok? Não tem nos demais, porque na assistência e na saúde, qualquer pessoa que precisar, desde que respeite os critérios socioeconômicos, vai ter direito. Não no da saúde, no da assistência. No da saúde, só ser brasileiro mesmo. Aqui na Previdência, tem que respeitar o princípio contributivo. Da onde sai isso, pessoal? Ó, você tem entrada, caixa, saída. Para poder estar aqui nessa situação da saída, antes você tem que ter contribuído. Esse é o princípio contributivo. Você contribui nas porcentagens que a lei determina, você respeita a carência ou não que a lei determina, e aí você pode ter direito a essa universalidade da cobertura, ok? Depois, pessoal, uniformidade e equivalência dos benefícios. Ou seja, tem que ter um tratamento uniforme aos trabalhadores. Mesmas situações fáticas ensejam o mesmo amparo. Ou seja, a velhice do João, da Maria, do Tiago, da Cláudia, da Joana, de qualquer pessoa, mesma situação fática, tem que ter a mesma proteção.
O acidente que o João, que a Maria, que o Antônio, que o Cláudio, que qualquer pessoa sofrem, tem que ter o mesmo amparo. Ó, e por aí adiante. Isso não significa, ademais, que seja o mesmo valor. Por quê? Você precisa ter uma uniformidade e uma equivalência no tratamento que não significa exatamente a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Se alguém contribuiu com o mínimo, o benefício vai ser, não necessariamente no mínimo, mas aquele que verteu mais contribuições para a Previdência vai também ter, não necessariamente vai ser a mesma proporção, mas vai ter algo maior, ok? Muito bem, pessoal. Então, era essa a informação que eu queria passar para vocês. Na próxima aula a gente continua a falar dos princípios. Muito obrigado a todos pela atenção. Até lá. Tchau, tchau.